acrescenta uma camada complexa a uma batalha já intrincada, em que o controle sobre as informações e os ativos digitais pode influenciar a maré da guerra de forma tão significativa quanto qualquer escaramuça física. Imagine um soldado nas trincheiras, não apenas lutando contra os elementos e o fogo inimigo, mas também lidando com a ameaça constante de interferência cibernética que pode desativar as comunicações ou redirecionar recursos. Essa guerra moderna lembra os contos de espionagem, mas com os riscos exponencialmente maiores, impactando tudo, desde as táticas do campo de batalha até as percepções globais. A dimensão cibernética é uma nova fronteira, e tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão ampliando seus limites, redefinindo o que significa estar em guerra no século XXI. Cada ataque cibernético e contramedida acrescenta uma camada de complexidade ao conflito, onde as vitórias são medidas não apenas em ganhos territoriais, mas no número de sistemas comprometidos ou defendidos. À medida que o conflito na Ucrânia se arrasta, o mundo observa atentamente, não apenas as batalhas físicas, mas também as digitais, onde as linhas entre alvos civis e militares se confundem e as consequências podem se espalhar muito além do teatro de guerra imediato. A capacidade de se adaptar rapidamente e inovar nesse cenário digital pode muito bem determinar o resultado do conflito, assim como a superioridade tecnológica fez nas batalhas do passado. Enquanto continuamos a observar o desenrolar desse drama, não podemos deixar de nos perguntar o que o futuro reserva para a guerra e como essas lições aprendidas moldarão os conflitos que ainda estão por vir. Que novas tecnologias surgirão e como elas serão utilizadas no cenário mundial? A guerra cibernética se tornará a forma predominante de conflito ou sempre desempenhará um papel de apoio ao combate tradicional? Essas perguntas permanecem nas mentes de estrategistas e historiadores, oferecendo um lembrete preocupante da natureza, sempre em evolução do conflito humano. A guerra na Ucrânia também destacou a resiliência e a capacidade de adaptação de seu povo, que enfrentou a adversidade com uma determinação que surpreendeu muitos observadores internacionais. Enquanto as forças russas lutam para manter seu ímpeto, os civis e militares ucranianos demonstraram uma incrível capacidade de organização e resistência. Seus esforços não apenas retardaram o avanço russo, mas também inspiraram um público global, mostrando o que pode ser alcançado quando uma nação se une contra a agressão. O espírito ucraniano nesse conflito ecoa exemplos históricos em que forças menores resistiram com sucesso a forças maiores, como a lendária defesa espartana nas Termópilas ou a resistência finlandesa durante a Guerra de Inverno. Essas histórias ressoam por toda a história, lembrando-nos do poder do espírito humano diante de adversidades esmagadoras. O exemplo ucraniano é um testemunho do fato de que a guerra não se trata apenas de números ou poder de fogo, mas também da vontade de lutar e da engenhosidade para superar um adversário mais poderoso. Esse conflito, com sua miríade de desafios, forçou ambos os lados a repensar as estratégias militares tradicionais e a se adaptar à dinâmica em rápida mudança no terreno. À medida que o mundo acompanha de perto os acontecimentos na Ucrânia, há um reconhecimento cada vez maior da importância da resiliência, da inovação e da adaptabilidade na guerra moderna. Para muitos, a resistência ucraniana serve como fonte de inspiração. Um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a determinação podem prevalecer. A resposta da comunidade internacional também foi um fator crucial, com as nações se unindo para apoiar a Ucrânia por meio de sanções econômicas, ajuda militar e esforços diplomáticos. Essa solidariedade global ressalta a interconectividade do nosso mundo atual, onde as ações de uma nação podem repercutir em todos os continentes, influenciando a política global e moldando o futuro das relações internacionais. Ao considerarmos o desenrolar dos acontecimentos, é essencial refletir sobre as implicações mais amplas desse conflito e o que ele significa para o futuro da guerra. As lições aprendidas na Ucrânia redefinirão as estratégias militares em todo o mundo? Como as nações se prepararão para as ameaças multifacetadas do século XXI, onde a guerra tradicional e a digital convergem? Essas perguntas não são pertinentes apenas aos estrategistas militares,
mas a todos que buscam entender o cenário em evolução dos conflitos globais. A guerra na Ucrânia serve como um lembrete pungente da fragilidade da paz e da vigilância constante necessária para protegê-la. Ao ponderarmos sobre as implicações desse conflito, somos compelidos a refletir sobre nossos próprios papéis na promoção de um mundo mais pacífico e seguro para as gerações futuras. A resiliência demonstrada pela Ucrânia não é apenas um testemunho de seu espírito, mas também um chamado à ação para que a comunidade global se posicione contra a agressão e defenda os princípios de soberania e autodeterminação. À medida que o conflito continua, o papel da mídia e da disseminação de informações tem se tornado cada vez mais fundamental, influenciando a opinião pública e a política internacional. Em um mundo em que as informações fluem instantaneamente, a narrativa da guerra tem a ver tanto com o controle das percepções quanto com as vitórias no campo de batalha. Propaganda, desinformação e cobertura da mídia tornaram-se ferramentas poderosas que podem moldar o curso do conflito. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia se envolveram em campanhas de informação com o objetivo de angariar apoio e influenciar a opinião global. Nesta era de informações digitais, em que as plataformas de mídia social podem ampliar as mensagens para milhões em segundos, a batalha por corações e mentes é travada não apenas no terreno, mas também nas ondas de rádio e online. Esse aspecto da guerra moderna ressalta a importância da alfabetização midiática e da avaliação crítica das fontes de informação. Ele nos desafia a discernir o fato da ficção e incentiva uma compreensão mais sutil de questões geopolíticas complexas. Como observadores desse conflito, somos lembrados do poder da cidadania informada em moldar a narrativa e influenciar o resultado de eventos globais. A guerra em curso na Ucrânia é um conflito multifacetado com profundas implicações para a segurança e a estabilidade internacionais. Ele levanta questões sobre a eficácia das instituições internacionais, a resiliência das alianças e o futuro da governança global. Ao olharmos para o futuro, devemos considerar como as lições desse conflito informarão nossa abordagem à diplomacia, à resolução de conflitos e à promoção da paz. A guerra na Ucrânia serve como um lembrete claro dos custos do conflito e da importância de buscar soluções pacíficas por meio do diálogo e da cooperação. Ela nos desafia a repensar os paradigmas tradicionais de guerra e a explorar abordagens inovadoras para a prevenção e a resolução de conflitos. Ao navegarmos por esse cenário complexo, somos chamados a refletir sobre nossa responsabilidade coletiva de construir um mundo em que a paz e a segurança sejam metas alcançáveis, em que os conflitos sejam resolvidos por meio da negociação e não da força, e em que as vozes das pessoas afetadas pela guerra sejam ouvidas e atendidas. No final das contas, o conflito na Ucrânia não é apenas uma questão regional, mas global, com consequências de longo alcance para a comunidade internacional. Ele nos convida a questionar nossas suposições sobre poder, política e a natureza da própria guerra. Ao considerarmos o caminho a seguir, vamos nos perguntar: que tipo de mundo queremos criar e que papel cada um de nós desempenhará na formação desse futuro? Ao nos envolvermos com essas questões, podemos contribuir para um mundo mais informado, compassivo e pacífico, onde as lições do passado nos guiem para um amanhã melhor. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada de exploração e reflexão, a curtir e se inscrever para obter análises mais perspicazes das questões urgentes que moldam o mundo atual.